Oi! Você que já deu o seu curtir lá no canal da Manu Rabelo do YouTube, vou ficar muito feliz, vou mesmo, viu? E a todos os aversistas ou parentes de aversistas, tem mais de 350 vídeos, então é muita coisa. Mas vamos tratar de hoje um assunto muito legal. Hoje nós vamos conversar com a Ivangele Menezes. Ela intitulou a live dela como um diálogo com a antropóloga avessada. Nós sabemos o que isso significa, não é mesmo? E nós vamos querer saber de tudo. Você é paraense, e eu sei, porque você acabou de me falar, né? Mas vamos continuar a entrevista. Seu nome, onde você mora, você trabalhava com o que, trabalha com o que agora, tem filhos, mora com quem? E conta isso pra gente. Eu me chamo Ivangele Menezes, sou do Nordeste paraibano. Atualmente eu moro com minha filha, só eu e ela moramos sozinhas. Eu sou funcionária pública do município de Mamanguape, que é interior da Paraíba, e eu sofri o AVC em 2017. Este ano fez 5 anos do AVC. Eu passei, em média, 2 semanas no hospital internada. E durante o período que eu estava no hospital, assim, não foi me informado nada do que teria acontecido comigo, como é que ia ser, como é que as sequelas que eu tinha sofrido, como é que ia ser a minha vida dali por diante. Não me foi orientado nada a procurar fisioterapia nem terapia ocupacional. Outra pergunta muito importante. O médico ou enfermeiro passou para você físio, TO, fono, psicólogo, passou para vocês tudo isso? Então, assim, após receber alta do hospital, depois de ter passado 2 semanas no hospital e recebido alta, o médico não nos orientou a procurar fisioterapeuta, nem a terapeuta ocupacional. Naquele momento eu também não precisei de fonoaudiólogo, então não me foi orientado nada. Então, assim, o médico não me passou as terapias, foi no decorrer do tempo que a gente descobriu o que é que tinha que buscar. Atualmente eu faço pilates. Eu adoro pilates, né? Eu tive ganhos fantásticos depois que eu comecei a fazer o pilates. Um dos exercícios que eu mais gosto é fazendo barrel, que eu chamo de cavalo de Troia. E assim... Ivangele, uma coisa muito importante. Você gosta da fé. A fé. O que você acha de Deus? Manu me perguntou o que é que eu acho de Deus. Eu acho que a questão não é o que eu acho de Deus, mas o que Deus representa na minha vida e na vida de algumas pessoas que eu conheço, pessoas que sofreram AVC. Mas falando por mim, assim, Deus representa tudo na minha vida. É Deus que me dá força para levantar, para lutar, para seguir. Ter fé nele é ter fé, ter esperança de que tudo vai melhorar, que tudo vai passar, né? Deus, ele fala, né, que o mundo a gente teria aflição, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque ele tinha vencido o mundo e que a gente tem o poder, a capacidade de vencer, né? Quando a gente tem fé, a gente tem esperança, a gente tem força, a gente tem alegria, a gente tem paz, a gente tem tudo. Então, Deus é tudo. Agora uma pergunta muito difícil. Você, depois do AVC, você se deparou com a depressão? Se eu me deparei com a depressão pós-AVC. Bom, assim, eu acho que, não sei as outras pessoas, mas algumas pessoas que eu já conversei falam, né? Eu acho que a gente tem um período do luto, né?
Assim que a gente descobre, tem consciência do que realmente aconteceu com a gente, de como é que vai ser todo o processo, a gente tem um processo que eu chamo de luto, que é o processo da aceitação, aquele processo em que cai sua ficha, né, de tudo que vai acontecer com você. Então, assim, pra mim, eu passei uns meses pra poder querer lutar, né? Eu ainda fiquei uns dias, um mês, eu acho, praticamente, no quarto, sem querer sair do quarto, sem querer... Não aceitava muito essa ideia, mas, assim, eu olhei pra minha filha e eu vi que ela precisava de mim. Agora vamos tratar da pesquisa da Evangelho. Evangelho, tudo que você pode contar a respeito da sua pesquisa. Foi um trabalho de quantas pessoas? E dessas quantas pessoas, e o que você mais instiga nesse trabalho? Eu acho importante esse recorte com mulheres, porque é uma pesquisa que é feita com elas e para outras pessoas, lógicas também que sofreram AVC, vai ajudar a comunidade toda. Mas é um projeto assim pensado para as mulheres, porque às vezes eu vejo também que as mulheres têm uma fala muito tímida para falar sobre suas vidas pessoais, sobre suas emoções, sobre tudo o que acontece com ela, né? E quando a gente passa a criar uma página pensando com elas, assim, conversando com elas, a gente pode o quê? Ajudar mais e criar uma corrente, assim, de mulheres que umas ajudando as outras, que eu acho importante. E por que você colocou mulher e não homem? É o fato de eu ter escolhido mulheres para fazerem a pesquisa, para participar do coletivo, foi porque eu percebi que existe uma diferença entre mulheres e homens que sofrem AVC. A maioria das mulheres, elas são abandonadas pelos seus parceiros depois do AVC, o que não é tão recorrente com os homens. Acontecem de haverem abandono das mulheres com os homens, né? Mas com as mulheres, esse abandono, ele é mais numeroso. Então, assim, existe essa diferença. Então, foi isso que me chamou a atenção em pesquisar mulheres. Por que você acha que esse trabalho é tão bom assim para nós, mulheres? Então, assim, porque o recorte que eu estabeleci para a pesquisa foram com mulheres? Porque eu acho, assim, sabe, que as mulheres, elas passaram muito tempo sendo coadjuvantes. E hoje elas são protagonistas, né? E a gente se torna protagonista da nossa recuperação, da nossa vida. Independente se é homem ou mulher. Mas o meu olhar por mulher foi para destacar essa voz. A nossa voz enquanto mulher. Que eu acho que o processo de conquista do papel da mulher na sociedade não ficou só lá na década de 60 e 80, 90, não. Ela é um processo contínuo. Então, assim, a gente tem que buscar reafirmar a nossa voz em todos os aspectos, seja na saúde, na família, no social, no trabalho. Então, é um processo de conquista constante. E outra coisa, você acha que esse lado feminino perde um pouco da sexualidade? E pensando assim também a questão da mulher, né? Essa relação dela com o corpo, né? Porque o AVC, na maioria das pessoas acontece, né? Sequelas motoras, fala, né? Visão, tudo está relacionado ao corpo, né? E então a gente vê que existe um padrão social que exige muito do corpo feminino, desse corpo perfeito, desse corpo sensual, elegante, que pós o AVC muda, né? E com isso muda as emoções também de todos. Mas como é isso para a mulher? É uma pesquisa que ela nasce de dentro para fora. É uma pesquisa que nasce dentro de inquietações de uma antropóloga que é uma avessada, que é uma avessista. Então, eu como mulher, eu quero dar minha contribuição para outras mulheres. Pensar em seus corpos, não com aquele padrão que é imposto socialmente, mas com o que te faz bem, como você enxerga seu corpo, como é que você se enxerga. Mas me conta tudo!
Agora eu quero ressaltar, né, que tudo que eu falei aqui sobre a pesquisa, são opiniões minhas, são visões minhas que são muito subjetivas, né? Isso não quer dizer que todo mundo pense ou fale assim. Não quer dizer que todas as mulheres que eu conversei falaram assim. Mas foi assim que eu consegui interpretar e refletir sobre essas questões que permeiam o pós-AVC. Então, assim, não é uma verdade absoluta, é algo que está em reflexão e construção, né? Bem, Vadiele, terminamos aqui nossa entrevista. Eu te agradeço demais pela sua pesquisa, seu doutorado, e te agradeço muito, viu? Muito obrigada.